Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, né, dia 11 do mês de fevereiro, o ano é 2019, 2020. Eu confundo os anos, mas deixa quieto, né? O assunto que eu vou falar hoje é uma repercussão, é minha opinião, na verdade, sobre os ocorridos de ontem, né? Lembrando que ontem em São Paulo e outras cidades do Brasil tivemos um grande temporal, um mega temporal, uma das maiores enchentes da história. Eu acho que é o maior enchente que tivemos aqui na nossa terra paulista desde 2016, né? Ao ponto de transbordar a marginal Pinheiros, né? Ao ponto de ela cobrir a linha do trem, né? E a pista da marginal. E fora isso, outros problemas de desabamentos e por aí vai. Bom, ontem eu estava numa rede social famosa, né, chamado WhatsApp, né, famigerado. A gente estava conversando ao tocante esse assunto. E o problema é que tinha gente lá que acha que é o professor de Deus, né, acha que sabe de tudo, que é o dono da verdade, que é, digamos, o chabichão de tudo, né? E é ruim quando você encontra com pessoas que acham que sabe de tudo, no fim não sabe porcaria nenhuma. Aí eu falei assim, né? Eu fiz um comentário dizendo assim: olha, a culpa das enchentes, cara, desses alagamentos, desabamentos, é provocado porque o povo joga lixo na rua. E aí um dos caras falou assim: ah, mas desabamento não é. O desabamento não é. O deslizamento não é causado pelos lixos. Eu fiquei quieto, porque eu não queria discussão, mas eu vou ter que falar aqui. É o seguinte, eu moro próximo de lugares de área de risco de verdade de desabamento. Eu vejo com esses olhos, lixos jogados em beira de barranco. Esses lixos, ele acumulado com a água, ele simplesmente ajuda a terra a cair junto. Com isso, os barracos cedem e toda a tragédia é acontecida. Por que eu estou falando isso? Porque o lixo ele contamina o solo e a terra. Contaminando o solo e a terra, a chance de você ceder aquele terreno, aquela terra com chuva ou até sem chuva é muito grande. Se você, por exemplo, você tem um lugar, por exemplo, alto, com mato, vamos supor, terra, com barro e tal, mas você não joga água lá e você deixa gramar lá, deixar formar grama, ele não vai desabar, ele não vai ter problema de desabamento quando tiver chuva, porque o solo não vai contaminar. E os lixos que a galera põe, ele contamina o solo e desaba. E aí, o que acontece? E aí as pessoas não entendem, né? As pessoas que não têm entendimento ou discernimento da questão do meio ambiente, acaba fazendo o que quiser, né? Fazendo o que quiser. A culpa das enchentes é a culpa do povo. Não adianta culpar governador, presidente, não adianta usar grupo de WhatsApp para atacar governantes, porque eu vou ser sincero, cara, tem horas que eu tenho um ódio quando o radialista, o povo fala mal de governante. Ah, mas o governador é culpado do cacete. É culpado, são mil atitudes. O problema é complexo. O povo é culpado também. O povo que joga esse papelzinho no chão, ele está contribuindo para a merda acontecer. Ah, mas aí tem a questão do projeto. Ah, porque a cidade foi planejada, velho. Todas as cidades do mundo foram mal planejadas. Enchente acontece em todas as cidades do mundo, até as mais bonitas do planeta, como Nova York, vivem tendo enchente em bairros periféricos.
Em Paris vive tem enchente, só que a mídia aqui do Brasil, por causa que nós somos síndrome de vira-lata, não mostra o lado ruim de Paris, né? Só quando a gente assiste canais internacionais que a gente fica sabendo a verdade que acontece lá, né? Porque a própria Globo mesmo aqui oculta até notícias de tragédias de desastres em outros países para as pessoas ter aquela ilusão que o Brasil é uma porcaria e outros países são bons. E não é assim, né? Não é assim, né? Enchente tem em todo lugar. É que assim, o problema eu não gosto de falar mal da minha cidade, porque se é problema da minha cidade, eu falo problema do Brasil, do mundo, né? Eu gosto só de falar das coisas boas de São Paulo, então, quando é falar exclusivo de São Paulo, só falo as coisas boas. Coisas ruins, eu ponho o Brasil na história, né? O problema do Brasil, do brasileiro, é essa questão de não entender, né? A questão do solo. O que acontece? As cidades, a partir do século final do 19, começo do século 20, as cidades começaram a ganhar habitantes, né? As pessoas começaram a sair da zona rural, começaram a sair, digamos, de áreas rurais e foram morar nas cidades. E as cidades começaram a crescer desordenadamente. Então começaram a criar loteamentos, bairros, né? Depois favelas, tal, mas isso estou falando muito no século XIX. E as cidades não tinham estrutura de saneamento básico, o trânsito começou a piorar, as coisas começaram a piorar. O desordenamento urbano fez o quê? Em vez de você construir rua de terra ou criar uma forma de dar água escoar, não. Eles começaram a passar asfalto de qualquer lugar. Né? Picha, asfalto, depois começaram a fazer grandes obras faraônicas, né? E com isso, sem as terras, né? Sem digamos, terra nas ruas, a questão da impermeabilização começaram a ficar comprometida. Por mais que se criam bueiros, as saídas de bueiros são limitadas. Não é toda a água vai sair do bueiro. E tem bueiros por aí que é fechado. E aí o que acontece? Com o crescimento urbano, isso de várias cidades do mundo, isso fez, e também no caso de São Paulo e de algumas outras cidades pelo mundo, foram construídas em cima de rios, né? Foram canalizados rios, por exemplo, na região central de São Paulo, tem um rio praticamente que é embaixo da cidade, da região central, que é o rio Inagabaú. Uma curiosidade aí, né? É um rio que mataram o rio e botaram em cima prédios, ruas e viadutos de Escambau A4, né? Isso eu estou falando em 1800 né, em Guararacuolha, né? Que fizeram isso. E várias outras cidades também. Tem cidades, por exemplo, no caso de Jakarta, da Indonésia, que é um pântano, que é uma cidade que pode se afundar. A Jakarta, na Indonésia. Formação do canal mundano lá no Randall Magamastro. Canal muito bom lá. Eu apareci, minha foto apareceu no canal dele recentemente. Mas mudando de assunto, vou falar sobre a questão aí do desordenamento e também do mau material que as empresas que prestam serviço a órgãos públicos fazem. Então a gente tem um péssimo, em todas as cidades do Brasil praticamente, um péssimo material, um péssimo asfalto, a gente tem péssimas coisas, né? Isso infelizmente acontece porque o povo não se preocupa em exercer seu lado de cidadão e não reclama, não manda documento para os órgãos de imprensa, né? É alienado, espera a imprensa, a mídia fazer alguma materinha sensacionalista para começar a se interessar por isso, né? O povo devia começar a trabalhar e a pensar nisso aí, né? Uma coisa que eu acho que mínimo que a gente pode fazer, claro, que seria clichê a gente ficar falando que não é para jogar lixo no chão, mas a gente, quando vê lugares sujos, principalmente na nossa calçada, tal, fazer um mutirão e limpar as coisas sujeiras, né? E não esperar a prefeitura vir fazer, porque se a gente depender da prefeitura, as coisas vão piorar. Porque a prefeitura, eu vou defender a prefeitura mesmo, na minha cidade. A cidade é grande, tem mais de 90 e lá vai cacetar distrito. A equipe que tem de varredura é pequena. Então não dá para ficar limpando tudo a toda hora.
tá? As pessoas precisam usar um pouco a massa cefálica do cérebro, ao invés de ser alienado a esses políticos que pra mim é tudo criminoso, esses apresentadores das 6 horas da tarde, pra mim é tudo filha da mãe, e vai pesquisar. Eu conheço política desde 96, então eu sei como se tramita os bagulho, entendeu? Então, beleza. E aí o que acontece? Se a gente for, sei lá, fazer um mutirão nas ruas... Ah, mas ontem, no interior de São Paulo, no nosso interior, teve uma chuva da pelga, inclusive na região de Botucatu, a rodovia Marechal Rondon, uma das maiores rodovias que ligam ao interior de São Paulo. Quando vamos para Bauru, passamos por essa rodovia Marechal Rondon e a gente passa pelo trecho de Botucatu. Entre Botucatu e São Manuel, pasmem, uma cratera se abriu no meio da estrada e teve gente. Eu vou mostrar a foto aqui pra você. Aqui, ó. Isso aqui é a rodovia Marechal Rondon. Um carro caiu nessa valeta, né? Essa valeta tem na rodovia toda e abriu o buracão aqui. Meu Deus do céu, isso aqui, ó, dá pra ver que a imagem é verdadeira. Dá pra ver que isso aqui não é fake news, não é montagem, não é nada não, olha só. Provocado pela chuva. E o ruim vai ser o trabalho de refazer esse trecho, porque eu tenho que colocar terra, o negócio vai ser muito difícil pra fazer. Meu, né? Bom, pessoal, que Deus seja no coração de vocês e fui.